Oi pessoal, sejam bem-vindos à terceira videoaula de Cálculo 2. E nessa videoaula nós vamos falar sobre a continuidade de funções de duas variáveis independentes e também sobre limites. Aí, a continuidade é literalmente a mesma coisa, ou seja, um ponto ele só vai ser contínuo se o quê? Se o limite de x e y tendendo a e b for igual apenas a gente substituir na função. Por exemplo, igual aqui, ó. Aqui agora a gente já entra na parte de limite. Limite aqui é basicamente a mesma coisa. A gente vai fazer o quê? A gente vai substituir. Se não der para substituir, a gente vai ter que ficar fazendo umas manipulações algébricas. É só isso. Igual aqui, ó. Essa função daqui, ó, no ponto 2 e 2. Ela é contínua. Por quê? Porque o limite dessa função aqui, ó, ela dá o quê? 1 sobre 8. Aí, ó, só a gente substituir aqui, ó, já deu certo, já deu 1 sobre 8. E também, se a gente substituir na função, ela também tá dando 1 sobre 8. Tá vendo? O limite no ponto é a mesma coisa que a gente só substituir. Ou seja, se no limite a gente pode só substituir, a gente não tem que fazer mais nada. Não precisa fazer manipulação, não precisa fazer nada. A gente só substituir, já tá dando um valor já, tudo certinho, bonitinho pra gente. Então é o que? Esse ponto é contínuo. Ou seja, esse ponto aqui, ó, o ponto 2, 2 e 1 sobre 8, né, já que é um ponto em 3 dimensões, ele é um ponto contínuo. Essa função daqui, ó, é contínua nesse ponto. Mas se no ponto 0, 0, aqui, ó, 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Se a gente só substituir por 0 e 0, vai dar o quê? Uma indeterminação. Deu uma indeterminação, tá vendo? Mas e se a gente aplicar o limite aqui, ó? Se a gente for aplicar o limite, pensa comigo. Essa parte daqui, ó, os dois são ao quadrado, né? Sempre vai ser um valor positivo. Ou seja, o valor que vai sair daqui é positivo. Tem dois valores que estão tendendo a zero. Tá ficando cada vez menor. Um dividido por um valor cada vez menor, mais se aproximando do zero e sempre sendo positivo, vai ser o quê? O limite disso vai ser infinito, infinito positivo. Infinito é diferente de 1 sobre zero. Ou seja, nesse ponto daqui, ó, ele não é contínuo. Essa função, ela não é contínua. E se a gente quiser ver o gráfico dessa função, ele fica mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Todos os pontos são contínuos, menos no ponto aqui, ó, 0, 0. Que ele vai lá para cima, ó. Tá tendendo lá para infinito, tá vendo? Então, a continuidade é isso. Se dá só pra gente vir aqui no limite, substituir aqui, ó, e não tem que fazer mais nada, e já dá um valor bonitinho pra gente, e o valor real, né, sem ser infinito e esse tipo de coisa. Quer dizer o quê? Que é contínuo. Mas se não dá pra gente substituir, se a gente tiver que fazer uma manipulação aqui e lá, é basicamente a mesma coisa. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Lembrando só que o limite aqui, ó, como ele não se trata apenas de uma variável, assim de um ponto, vai ser um ponto tendendo a um ponto, tá vendo? Não vai ser x tendendo a algum número, vai ser um ponto tendendo a outro ponto. É só isso que vai mudar. Então aqui, ó, limite. Vamos ver essa função daqui, ó, x menos y sobre x ao quadrado menos y ao quadrado. Com o ponto aqui, ó, xy tendendo ao ponto 2 e 2. Se a gente só for substituir aqui, a gente vai ter o quê? 2 menos 2, que vai dar 0. 4 menos 4, que também vai dar 0. Ou seja, está dando uma indeterminação. Só que o que a gente pode usar aqui, ó? A gente pode fatorar esse carinha daqui de baixo. Fatorando isso aqui, a gente vai ter o quê? Limite de x y tendendo a 2 e 2 do que? Do x mais y vezes x menos y. Olha, ó. Fatorei esse carinha daqui, ó. Usei o contrário de produtos lançáveis, né? Então aqui, ó. Agora a gente pode fazer o quê? A gente pode cortar esse com esse. A gente vai chegar no quê? Vai chegar aqui, isso aqui, ó. Vai ser igual a limite. Como a gente cortou um com o outro, vai sobrar o quê? 1 sobre x mais y. 1 sobre x mais y. Aí, ó. Agora a gente pode substituir, né? 2 mais 2, 1 sobre 4. Aí, ó. Esse que é o limite. Ou seja, o que eu fiz aqui? A mesma coisa de limites com uma variável só, né? Aí, ó. Aqui, tava dando uma determinação. Eu fiz o quê? Uma fatoração, cortei um com o outro, deu 1 sobre isso aqui, ó. Aí, ó. 1 sobre isso aqui, ó. Aí agora a gente podia só substituir que ia dar certo. Então deu 1 sobre 4. Aí, ó. Tranquilo. Aí, a maioria dos teoremas se aplica aqui. Infelizmente, L'Hopital não é um deles, não dá pra gente usar L'Hopital. Tanto que, dando um spoiler aqui, né, L'Hopital envolve derivada. E como que a gente derivaria se tem duas variáveis independentes, né? Aí dá um probleminha. Só que isso já é o conteúdo da próxima aula, derivadas parciais, mas focando agora. A gente vai ver depois, sem mais spoilers por enquanto. Mas, por exemplo, o teorema do confronto e o teorema lá, as propriedades do infinito, se aplica aqui tranquilamente. Isso é muito bom, ajuda bastante a gente. Por exemplo, vamos usar o teorema do confronto para essa daqui, ó. Teorema do confronto. Como que seria isso aqui, ó? Ele falou que se tem uma função que é limitada, a gente pode usar um truquezinho, que seria o quê? Seno de xy tem a imagem limitada, é uma função limitada. Ela sempre vai ser entre menos 1 e 1,
Ou seja, deixa eu escrever aqui em cima, seno de xy sempre vai ser maior ou igual a menos 1 e maior ou igual a 1. Aí, ó, sempre vai estar entre menos 1 e 1, podendo ser menos 1 e 1 também. Mas e se eu dividir aqui, ó, por esse valor daqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, eu vou ter o quê? É, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, eu tenho que dividir esse carinha daqui também, ó. E tenho também que dividir esse outro carinha daqui também, ó. Para quê? Para manter aí na equação aqui, ó, tranquilo, né? Equação certinha. Aí, ó, beleza. Aí aqui, ó, se até então tá tudo bem, se eu aplicar um limite aqui, ó, aplicar um limite aqui é o que? A xy tendendo ao infinito e infinito. Se eu aplicar isso aqui, ó, eu tenho que aplicar um limite aqui e um limite aqui também, que vai ficar assim. Ou seja, apliquei limite em todo mundo. O que a gente chegou aqui, ó? Primeiro, só recapitulando o que a gente fez. Seno estava entre menos 1 e 1. Depois eu dividi seno por isso aqui, então eu dividi também o menos 1 e também o 1. Agora eu apliquei limite em todo mundo. Esse limite daqui, ó, é o que a gente quer descobrir, né? Se esse limite é o que a gente quer descobrir, a gente não, obviamente, não vai começar por ele. Vamos fazer isso daqui, ó, que tá mais fácil. Limite de duas coisas aqui, ó. Aqui sempre vai ser positivo. De coisas que estão tendendo ao infinito. Aqui, ó. Menos 1 dividido por um valor tão grande que está indo lá para o infinito. Valor muito grande. Você concorda que isso daqui, ó, vai se tornar cada vez mais próximo de zero? Ou seja, esse limite daqui vai ser zero. E esse daqui, ó, a mesma coisa, né? 1 dividido por uma coisa tão grande que está se aproximando lá do infinito, isso aqui está tendendo a zero. Ou seja, esse limite daqui, ó, vai dar zero. A gente chega no quê? Que esse limite daqui, ó, justamente o carinha que a gente quer descobrir, ó, ele está entre 0 e 0. O que está entre 0 e 0? Só pode ser 0, né? Ou seja, a gente conclui então que esse limite daqui, ó, ele é 0, tá vendo? E assim, utilizando o teorema do confronto, a gente calcula o limite disso aqui. E se a gente for fazer a função aqui no GeoGebra, olha aqui como é a função de seno de xy. Olha que coisinha bonitinha, ó. É, né? Legal? Agora então vamos dividir isso aqui, ó, por x ao quadrado e y ao quadrado. Aí, ó, o que que tá acontecendo aqui, ó? Aqui, ó, na parte do meio, tá um pouquinho difícil de ver. Só que olha aqui, ó. Na parte do meio, ela tava um pouco mais alta. Conforme foi, aqui, ó. Conforme foi se distanciando do meio, ela foi ficando cada vez mais baixa, tá vendo? Ficou cada vez mais colada no zero. Ou seja, lá pro rumo do infinito, ele vai ser zero. Aí, ó, tá vendo? Só no meio aqui, ó, que ela tinha uma altitude. Depois ela foi, a altura dela, né, foi se aproximando de zero. Ou seja, por isso que é zero. E esse teorema daqui, ó. Esse aqui é um dos que eu mais gosto, do que eu mais usava. Te falo o quê? Se a gente tem, então aqui, ó, primeiro só recapitulando, como que era de uma variável só. Se a gente tem mais ou menos um negócio assim, ó. Se a gente só substituir, a gente vai chegar no quê? Infinito dividido por infinito. Isso é o quê? É uma indeterminação. Só que o que que esse teorema daqui, ó, ele fala? O que essa propriedade fala? Só importa quem tem grau mais alto. É só isso que importa. Ou seja, isso daqui, ó, você pode ignorar, você pode ignorar. Só quem tem a maior potência, que tem grau mais alto, que é o que importa. Ou seja, isso daqui eu posso ignorar completamente. O que que vai dar? Só isso? Isso daqui, ó. Agora, x ao quadrado dividido por x elevado a 3 dá o quê? X, né? Dá só x. Usando a propriedade de potência, 4 menos 3, 1. X elevado a 1 dá x. Ou seja, isso daqui eu posso resumir como isso daqui, ó. Limite de x tendendo ao infinito apenas a função x. Vai dar o mesmo, o valor do limite aqui, ó, é o mesmo. Ou seja, isso aqui vai dar o quê? Infinito, né? Se esse aqui dá infinito, esse aqui também dá infinito. Esse aqui é para uma variável e para duas variáveis. Vai ficar a mesma coisa. Só se atente nessa parte daqui, ó. Talvez aqui você pode pensar, ah, x elevado a 4 tem a maior potência, então eu vou ignorar esse daqui, né? Cuidado, porque olha aqui, ó. Aqui tá elevado a 4, só que aqui tem, eles estão se multiplicando, ó. Tá um elevado a 3, outro elevado a 3. É como se fosse um termo só elevado a 6. Esse daqui, ó, que tem um grau mais alto, esse termo daqui, ó. Ou seja, o que você vai ignorar é esse carinha daqui, ó. Para esse aqui, ó, a mesma coisa. Esse aqui tem um elevado a 3, esse tem um elevado a 1, elevado a 1. Elevado a 1, elevado a 1 é como se fosse uma única letra, né? Uma única variável elevado a 2. Mesmo assim, esse carinha daqui, ó, ainda é mais alto. Então eu vou ignorar quem? Esse daqui, ó. Então apagando essa parte e essa parte, sobra quem? Apenas esse termo dividido por esse termo. X elevado a 3 dividido por x elevado a 3, eu posso ignorar, né? Eu posso ignorar. Eu posso, na verdade, cortar um com o outro, né? Se eu vou cortar um com o outro, vai ficar o quê? Y elevado a 3. Então vai ficar isso daqui, ó. Aí, ó. Agora resumir apenas nisso daqui, ó. Agora, eu vou, como se fosse substituir isso daqui por menos infinito, né? Que vai ficar como? Menos infinito elevado a 3. Mas por que menos infinito? Porque olha aqui, ó. O y tá tendendo a menos infinito. Só o x que tá tendendo a infinito positivo. O y tá tendendo a infinito negativo. Então aqui, ó. Eu tô substituindo ele por infinito negativo. Agora então, infinito elevado a 3 tá infinito, né? Só que menos infinito elevado a 3, menos
é como se fosse menos 1. Menos 1 ele vai dar 3? Continua negativo, né? Ou seja, isso tudo no final vai dar quanto? Menos infinito. Aí, ó, vai dar isso aqui. Ou seja, esse limite daqui, ó, ele é o quê? Menos infinito. Essa aqui é a resposta. Mas agora, o principal problema, a principal chatice de mexer com limites que tem mais de uma variável, na verdade de funções que tem mais de uma variável independente, é qual? Como que a gente vai provar que um carinha existe ou que ele não existe? Porque pensa comigo, limites de uma função de uma variável só, como que a gente prova que ele existe? A gente vai lá e vê, o limite do lado esquerdo e do lado direito é o mesmo, então ele existe, beleza. Como que a gente prova que ele não existe? O limite de um lado e de outro lado é diferente, então o limite não existe, beleza. Só que, isso porque era bidimensional, só tinha dois lados, só tinha o lado esquerdo e o lado direito. Já uma função com duas variáveis independentes é uma função tridimensional. Tem quantos lados? Infinitos. Eu posso ter infinitos limites laterais diferentes. E não dá para fazer isso à mão, né? Então como que eu vou provar que ele existe? Para provar que ele existe, eu posso fazer o quê? Se eu só consigo substituir ele. Se eu substituir ele aqui, ó, e dar um valor bonitinho, beleza. Então esse limite existe. E é esse valor daqui, ó. Esse limite de fato existe. Ou senão, igual eu tinha feito lá em cima, uma manipulação algébrica e eu cheguei em 1/4 lá. Tinha chegado em um valor. Eu fiz uma manipulação algébrica e depois deu certinho, né? Só para substituir, deu 1/4, beleza. Esse limite ele tá existindo. Mas esse limite daqui, ó, não tem como a gente fazer uma manipulação algébrica. Não tem como a gente fatorar e cortar um carinha com o outro. Cortar um termo com o outro. A gente não pode fatorar aqui. A gente até pode faturar, né? Só que não vai dar em nada. Então, como que a gente vai provar se esse limite existe ou que ele não existe? A gente pode fazer o quê? Igual aqui, ó. Eu vou colocar essa função no GeoGebra que dá nessa função maluca daqui, ó. Essa função diferente daqui, ó. Nesse ponto daqui, ó. Você já vê que esse ponto aqui tá meio estranho, né? Como já um spoiler, né? O limite desse ponto daqui não existe. Mas como que a gente vai saber disso? Aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. A gente não consegue fazer uma manipulação algébrica, só substituir e dá certo. Se a gente só substituir, vai dar 0/0. Aí não pode. Então, como que a gente vai fazer? Vamos escolher um lado pra gente... Vamos escolher um ladinho aqui, ó. Já que tem infinitos lados, vamos escolher um lado pra gente calcular o limite dele. No caso, que lado que a gente vai escolher? Vamos primeiro escolher, ó. Se a gente tem que ver o ponto 0, 0 aqui, ó. Vamos escolher o lado que x é 0, ó. Vamos escolher esse ladinho aqui, ó. Bem o lado do eixo x aqui, ó. Vamos escolher esse ladinho daqui. E fazer o quê? X sempre vai ser 0 e o y vai se aproximando do 0. Vamos fazer isso aqui, ó. Ou seja, x sempre vai ser 0 e y vai se aproximando do 0. Isso que eu vou fazer. Então aqui, ó, só escrevendo aqui, x vai ser 0, enquanto y vai se aproximando do 0. Beleza. Então aqui, ó, você concorda aqui comigo? Se x sempre vai ser 0, eu posso substituir ele por 0? Vai ficar como? 0² e 0². Então vai ser restar apenas o quê? Menos y dividido por y. Então vai restar o quê? Menos y elevado a 2 dividido por y elevado a 2. Então... se x, na verdade, sempre vai ser 0, eu nem preciso colocar ele aqui, né? Eu posso reduzir esse limite aqui ao limite de uma variável só. Então vai ficar como? Vamos fazer passo a passo aqui, ó. Aí, ó, foi basicamente isso que eu fiz, ó. Eu tô apenas substituindo x por 0 e tô fazendo ele se aproximar. Eu tô fazendo y se aproximar do 0. Ou seja, substituir x por 0, tô fazendo y se aproximar do 0. Olha aqui, ó. Se x sempre vai ser 0, nem tem x aqui na função, né? Já que eu já substituí ele, eu não preciso deixar isso desse jeito aqui, ó. Eu posso apagar e fazer o quê? Apenas o y tender a 0. Aí, ó. É isso que eu tô fazendo aqui agora. Ou seja, vamos tirar esse 0 daqui, ó, que ele tá bem feio, né? Esse 0 aqui atrapalhando. 0² vai dar 0, né? Não vai mudar nada. Ou seja, vai dar isso aqui, ó. Agora, fazendo essa divisão aqui, ó, cortando y com y, vai restar quem? O menos 1. Ou seja, esse limite daqui, ó, é menos 1. Então, só recapitulando o que eu fiz aqui, ó. Tem infinitos limites laterais, tem infinitos caminhos. Então, eu escolhi um deles. Que caminho que é esse que eu escolhi? O caminho que x é igual a 0. Agora, vou escolher o caminho que y é igual a 0. Vamos escolher esse outro caminho. Vou fazer esse outro caminho de azul. Então, aqui, ó. Vou escolher o caminho que y é igual a 0 e x tende a 0. Ou seja, como que vai ficar isso? Limite do ponto aqui, ó, tendendo a 0, 0, né? Da função. Só que nessa função, eu tô substituindo y por 0. Por quê? Porque eu escolhi esse caminho. Então aqui, ó, tô substituindo y por 0, que deu nisso aqui, ó. Agora, é o mesmo conceito, né? Se não tem y aqui, ó, eu nem preciso utilizar y, né? Eu só tô fazendo x tender a 0. Então eu posso colocar aqui, ó, x tendendo a 0. E também eu posso tirar esse 0² aqui, né? Porque ele não tá mudando nada na minha função. Então dá apenas isso aqui, ó. X² dividido por x²
x ao quadrado, esse limite tá 1. Agora olha aqui, ó. Eu escolhendo um caminho, o limite deu menos 1. Eu escolhendo outro caminho, o limite deu 1. Olha, ó, tá dando um limite lateral diferente. Esse limite laterais, aqui ó, mesmo tendo infinitos limites laterais, tem infinitos limites laterais. Só que eu peguei 2 aqui, ó, eu escolhi 2 e tem um valor diferente. Dependendo do caminho aqui que eu tô escolhendo, eu tô chegando em limites diferentes. Ou seja, o que isso quer dizer? Que esse limite daqui não existe. Ou seja, eu posso escolher, posso fazer vários e vários caminhos. Se eu fiz 10 mil caminhos diferentes e todos estão dando o mesmo valor, eu não consigo provar que esse limite é diferente. Por quê? Porque tem infinitos limites. Eu tinha que testar todos. Só que se eu acho dois limites laterais diferentes, eu já provo que o limite não existe. Ou seja, eu não consigo provar que ele existe, mas eu consigo provar que ele não existe. Como? Pegando dois limites que dá diferente. Agora aqui, ó, eu posso pegar mais um ainda, ó. Que limite que eu vou pegar? Eu vou pegar um caminho aqui, ó. Eu vou pegar um caminho diferente. O caminho que y é igual a x. O caminho que y é igual a x. Eu vou pegar esse caminho daqui, ó. Por quê? Porque aqui, ó, se eu tender um a 0, o outro também automaticamente vai a 0 também, né? Aí, ó, eu só tô escolhendo caminhos diferentes. Eu tenho vários caminhos para escolher. Eu posso escolher o caminho que y é igual a x ao quadrado. Por que que eu posso escolher esse caminho? Porque aqui, ó, se um for 0, o outro também vai dar 0. Esse caminho passa por esse ponto aqui, ó. Eu posso escolher qualquer caminho que passa por esse ponto daqui, ó. Essa aqui é a verdade. Eu posso escolher qualquer caminho que passa por esse ponto. Se essa função daqui, ó, esse caminho daqui, ó, passa pelo ponto 0, 0, eu posso escolher ele também. Esse caminho daqui, ó, essa função passa pelo 0, 0, passa. Eu posso escolher esse caminho daqui também. Eu vou escolher essa aqui, ó, e substituir aqui ó, na função. Então eu vou ter o quê? Limite de qual função? X ao quadrado mais y ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Na verdade aqui é um menos, né? Só que aqui, ó, y é o quê? Y é x ao quadrado. Então eu vou substituir aqui, ó, y por x ao quadrado. Aí, ó, tô substituindo y por x ao quadrado. Agora, olha aqui, ó, o que que vai dar aqui, ó? Y ao quadrado. Agora aqui, ó, o que que vai dar aqui, ó? No caso aqui, ó, x tá tendendo a 0, né? Sempre. Então, x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar 0. Aí, x ao quadrado mais x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado. Agora, isso tendendo a 0 vai dar dividido por 0, né? Aqui, ó, deu uma indeterminação. Tá vendo? Cada caminho aqui, ó, tá dando um caminho diferente. Sempre tá dando caminho diferente. Eu podia fazer o que também? Y é igual a menos x, que também é uma função que passa no ponto 0, 0. Ou seja, eu posso usar essa função como se fosse um caminho a escolher. Como assim um caminho? Talvez eu tô falando caminho, só que não fica muito claro. Igual aqui, ó. Igual aqui, ó. Eu tenho que chegar no ponto 0, 0. Eu posso vir... Como que eu posso vir pro ponto 0, 0? Eu posso pegar aqui, ó. Esse caminho daqui, ó. Eu tô passando aqui com o mouse, ó. Que caminho que é esse? O caminho do eixo x, né? O caminho que x é 0. Ou seja, aquele primeiro caminho que eu peguei, ó. Eu posso pegar esse caminho daqui, ó. E andando daqui até aqui, eu vou chegar no quê? Que vale 1. Que o limite vale 1. Beleza. E nessa parte de baixo aqui, ó. Posso pegar também esse caminho daqui, ó, da parte de baixo aqui, né? Esse caminho daqui, ó. Vindo daqui até aqui, ó, eu vou chegar aqui o quê? Ah, o limite daqui já é menos 1. Beleza. Mas e se eu pegar esse caminho daqui, ó? Esse caminho daqui, ó, eu vindo aqui até pra parte do meio, ó, eu chego no quê? Que ele é 0. Tá vendo? Dependendo. E se eu pegasse, por exemplo, esse caminho daqui, ó? Eu vou lá, tô andando por aqui, ó. Eu chego que o limite é quanto? É 0,5. É, ó, eu posso. Tá vendo aqui? Dependendo do caminho que eu pego, eu sempre tô chegando no valor diferente. Ou seja, cada limite lateral dele aqui, ó, ele tem vários limites laterais que estão sendo diferentes, que estão tendo valores diferentes. Ou seja, se ele tem um único limite lateral que é diferente dos demais, o limite já não existe. Ou seja, esse caminho, esse e esse daqui, ó, estão dando limites diferentes. Se estão dando limites diferentes, isso quer dizer o quê? Que esse limite daqui, ó, ele não existe. É um pouquinho mais chatinho do que limite de uma única variável. Só que é isso então. Se a gente não consegue fazer manipulação algébrica para depois só substituir e dar certo, a gente tem que ir testando número por número. Se a gente... Aí, quando a gente tem que testar número por número, a gente não consegue provar que o limite existe. A gente só consegue provar que ele não existe. Como que a gente prova que ele não existe? Pegando algum caminho que tá dando, olha, valores diferentes dos demais. Então, é isso. Limite com duas variáveis é um pouquinho mais chatinho. Só que é assim que a gente mexe com ele. Então, essa foi a videoaula. Espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, bota aí nos comentários, que eu vou estar tentando responder todo mundo. E até a próxima videoaula.